Eu achava que precisava de um mesh novo e caro. Afinal, o problema não estava no router. O sinal é que tentava atravessar betão, metal e um anexo inteiro. Um cabo e um ponto de acesso fizeram mais do que 3 amplificadores. Dentro de casa, a internet parecia perfeita. Na sala, o telemóvel carregava tudo, a televisão não parava e o portátil trabalhava bem, mas bastava sair para o pátio, chegar à oficina ou abrir a câmara junto ao galinheiro e a rede falhava como se a casa acabasse ali. A imagem congelava. O sensor da rega aparecia e desaparecia. Na estufa, às vezes havia ligação, outras vezes nem o nome da rede surgia. Eu pagava internet todos os meses, tinha velocidade suficiente, mas precisamente nos sítios onde a ligação fazia falta, ela não aguentava. A resposta que toda a gente recebe é sempre igual. Compre um mesh, compre um extensor, compre um amplificador. Em Portugal, isto aparece como solução fácil. Um kit mesh da TP-Link Deco pode passar dos €160. Um Deco B e 25 de 2 unidades já entra perto dos €200. E um Deco B e 65 pode chegar aos 365. Mas o quintal não lê a embalagem. O meu problema não era falta de internet, era o caminho que o sinal tentava fazer. Ele saía do router na sala e tinha de passar por parede grossa, porta metálica, esquina da casa, telhado do anexo e uma carrinha estacionada no lugar errado. Depois, eu via uma barra fraca no telemóvel e culpava o router. Na verdade, estava a pedir ao Wi-Fi para fazer o trabalho de um cabo. Quando se olha assim, a zona morta deixa de parecer azar. Ela passa a ser um mapa dos obstáculos. Betão, pedra, metal, portões, arcas, máquinas, paredes úmidas, árvores molhadas depois da chuva. Tudo isto muda a forma como o sinal chega. Às vezes a distância nem é o maior problema. O problema é o que está no meio. O sinal de 2,4 GHz costuma chegar mais longe e lidar melhor com alguns obstáculos, mesmo sendo mais lento. O de 5 GHz é melhor para a velocidade perto do router, mas perde força mais depressa quando há paredes e distância. É a diferença entre uma câmara que aguenta a noite inteira e uma câmara que desaparece quando o portão fecha. A armadilha começa quando se compra antes de perceber. Muita gente põe o extensor já dentro da zona fraca, porque é ali que quer internet. Só que o extensor não cria bom sinal do nada. Ele repete aquilo que consegue apanhar. Se apanha pouco, repete pouco. O telemóvel pode até mostrar mais barras, mas a câmera continua a falhar e o sensor da rega volta a ficar em silêncio. Foi aí que a solução começou a parecer menos uma compra e mais uma volta pelo terreno, sem ferramentas especiais. Só o telemóvel na mão e uns 20 ou 30 minutos de atenção. Porta da cozinha, pátio, entrada da oficina, fundo da oficina, estufa, portão, galinheiro. Em cada ponto, 3 testes. Perto da entrada, mais para dentro, e onde o aparelho vai ficar. Não basta ver velocidade. É preciso ver se a ligação se mantém, se um vídeo abre sem cair, se a câmera continua viva durante alguns minutos. Numa folha ou nas notas do telemóvel, basta marcar bom, instável, morto, e esse mapa mostra a verdade. A oficina pode ter sinal à porta e perder tudo no fundo. A câmara do portão pode não estar longe, mas pode estar atrás do pior canto da casa. A estufa pode falhar não por causa da internet, mas porque o sinal chega cansado, depois de atravessar materiais que nunca devia atravessar. Isto muda a decisão. Antes de gastar dinheiro num Deco, num extensor ou noutro router, convém saber onde o sinal morre. O mercado vende mais caixas, mas a propriedade precisa de outra coisa, um caminho melhor. Primeiro vem o mapa, depois vem a causa física. Só depois faz sentido comprar alguma coisa. E quando esse mapa aparece, a compra deixa de ser um palpite. Fica claro que o sinal não precisa de mais teatro, precisa de chegar vivo ao sítio onde vai ser usado. Foi aí que o cabo entrou na história. Em vez de empurrar um Wi-Fi fraco desde a sala até ao fundo do terreno, a ideia é simples: levar a internet por cabo até mais perto da oficina, do pátio ou do anexo, e só aí criar uma nova zona de Wi-Fi. É o mesmo raciocínio que qualquer pessoa entende numa quinta. Se a água não chega bem à horta, não se aumenta a pressão da casa inteira à espera de sorte. Leva-se uma mangueira até o ponto certo. Com a rede acontece algo parecido. O cabo faz o caminho difícil sem discutir com paredes, portões, telhados ou máquinas.
Depois, o ponto de acesso espalha o sinal onde ele faz falta. Isto parece menos moderno do que um mesh caro, mas muitas vezes é mais sólido. Um kit mesh pode custar entre 160 e 365 euros. Um ponto de acesso simples para exterior, como o TP-Link e AP110 Outdoor, costuma aparecer perto dos 50 euros em lojas portuguesas. Uma coisa é comprar cobertura no escuro, outra é comprar uma peça porque o mapa mostrou onde ela deve trabalhar. O detalhe importante é este: um mesh sem cabo também tem de falar com o router por Wi-Fi. Se a unidade estiver atrás da mesma parede grossa, do mesmo telhado metálico ou no mesmo canto difícil, continua a lutar contra os mesmos obstáculos. Pode ter uma aplicação melhor, mas o sinal continua preso à física da casa. Um extensor faz ainda menos magia. Ele repete o que apanha. Se apanha um sinal cansado, entrega um sinal cansado com outro nome. Por isso há tanta gente que compra um aparelho barato, vê mais barras no telemóvel e continua com a câmera a cair. O ícone melhorou. A ligação real, não. Com cabo, a lógica muda. O router principal fica onde já estava. Daí sai um cabo de rede até uma zona mais inteligente, perto da porta virada para o pátio, junto à oficina, numa parede protegida por um telheiro, ou dentro de um anexo seco, desde que não seja uma caixa metálica. No fim desse cabo entra o ponto de acesso. Ele recebe a ligação limpa e cria o Wi-Fi novo ali, sem pedir ao sinal da sala que atravesse meia propriedade. Foi isto que fez diferença. Não foi trocar tudo, foi pôr a fonte do sinal no lugar certo. Depois vem a escolha simples entre as redes. A de 2,4 GHz fica para o que precisa de alcance e estabilidade. Câmaras, sensores, tomadas inteligentes, rega. A de 5 GHz fica para o que precisa de velocidade perto do ponto de acesso. Telemóvel, portátil, chamadas de vídeo, trabalho na oficina. Quando se deixa de tratar todos os aparelhos como se fossem iguais, a rede comporta-se melhor. E isto também evita outro erro comum: esconder o ponto de acesso no sítio mais cômodo. Muita gente compra um modelo para exterior e depois mete-o dentro de um barracão metálico porque há ali uma prateleira livre. O aparelho funciona, claro, mas o metal prende o sinal. Ele pode cobrir bem o interior e falhar cá fora, onde está a câmara, o portão ou a estufa. Depois a culpa cai na marca, quando o problema foi o lugar. A montagem não tem de ser complicada, mas não pode ser feita de olhos fechados. O ponto de acesso não deve ficar no chão, atrás de uma arca, colado ao quadro elétrico ou escondido por uma máquina. Deve ficar mais alto, aberto, protegido da chuva e virado para a zona que se quer cobrir. Antes de furar a parede, vale a pena fazer um teste em 2 sítios. Liga-se provisoriamente, caminha-se pelo pátio e vê-se onde a ligação deixa de tremer. O bom disto é que o sistema cresce com lógica. Hoje pode ser uma linha de cabo para a oficina. Amanhã, outra para o lado do portão ou da estufa. Não se compra mais uma caixa porque sim, cada caixa deve ter uma razão, um lugar e uma função. É aqui que muita gente perde a vantagem do cabo. Compra o ponto de acesso certo, passa a linha de rede, faz quase tudo bem e prende o aparelho no sítio mais cômodo para furar, não onde o sinal precisa de nascer. 1 metro pode parecer nada. Num pátio com pedra, portão metálico, telheiro e oficina, 1 metro pode ser a diferença entre uma câmara estável e uma noite sem gravação. O Wi-Fi encontra obstáculos, perde energia, bate em superfícies e às vezes morre à frente do sítio onde era mais necessário. Antes de montar em definitivo, o melhor teste é simples. Prende-se o ponto de acesso com fita, encosta-se numa escada, deixa-se provisório numa parede e caminha-se pelo terreno com o telemóvel. Não para admirar barras no ecrã, para ver se a câmera abre, se o vídeo não corta, se a oficina aguenta uma chamada, se a estufa continua ligada quando a porta fecha. A altura também conta. Meter o aparelho ao nível da cintura, atrás de um armário ou junto a uma arca, é quase pedir para repetir o problema. Melhor é deixá-lo aberto entre 1,80 m e 2,40 m. Alto o suficiente para não ficar tapado por bancadas e máquinas, mas sem o enfiar debaixo de uma chapa metálica. O erro clássico é comprar um ponto de acesso para exterior, como um TP-Link e AP110 Outdoor, e instalá-lo dentro de um anexo metálico. Parece protegido e arrumado, só que se as paredes e o portão forem de metal,
O aparelho fica dentro de uma caixa que segura o próprio sinal. Lá dentro pode funcionar bem. Cá fora, onde está a câmara do portão ou o sensor da estufa, continua fraco. Às vezes, uma solução mais simples trabalha melhor. O ponto de acesso debaixo de um telheiro, na face exterior da parede, virado para o pátio, protegido da chuva direta, mas sem estar enterrado atrás de metal. Não é mais bonito para a fotografia, é melhor para a rede. Há outro detalhe que muda o jogo: a alimentação pelo próprio cabo de rede. Em vez de procurar uma tomada perto do telheiro, alguns equipamentos recebem energia pelo mesmo cabo que leva à internet. Assim, a instalação fica limpa e o sítio certo deixa de depender da tomada mais próxima. Isto não quer dizer passar cabos sem cuidado. A regra prática é manter estes percursos dentro de 100 metros com cabo de rede comum. Para uma moradia, uma oficina ou uma pequena estufa, isso costuma chegar, mas o cabo não deve ficar no chão, onde a chuva, os ratos, o sol e uma roda o vão tratar como lixo. Deve seguir por calha, tubo ou grampos próprios. Antes de apertar o último parafuso, vale a pena testar em 2 ou 3 lugares. Um junto à porta, outro na parede virada para o pátio, outro um pouco mais alto. Às vezes o melhor ponto não é o mais central, é o que evita a parede errada. Às vezes não é o mais perto da câmara, é o que lhe dá uma linha limpa, sem portão ou trator pelo meio. O sinal muda com a vida normal da propriedade. De manhã, a carrinha pode não estar no pátio. À noite, fica estacionada entre o ponto de acesso e a câmara. Num dia seco, a estufa responde bem. Depois, vem chuva, umidade, portas fechadas, máquinas ligadas e a margem desaparece. Uma instalação boa aguenta quando o sítio está a ser usado a sério. Isto tira poder ao equipamento e devolve poder a quem monta. O aparelho não precisa ser o mais caro da prateleira. Precisa de estar no lugar certo, com cabo estável, altura decente e menos metal no caminho. Se ficar atrás da parede errada, até um modelo caro parece fraco. Se ficar bem colocado, um ponto simples pode transformar a oficina, o pátio e o portão numa zona previsível. Depois disso, a pergunta deixa de ser: quantas caixas compro? Passa a ser: que zona este ponto cobre? Que aparelhos vão usar essa zona? E que caminho faz o sinal até eles? Quando a rede passa a ser pensada por zonas, tudo fica menos confuso. A casa deixa de tentar servir o pátio inteiro como se fosse uma sala maior. A oficina deixa de depender do router. A estufa, o portão e o galinheiro deixam de competir com a televisão. Numa moradia portuguesa com algum terreno, a rede raramente falha por uma única razão. Há câmaras no exterior, sensores simples, uma tomada inteligente, um portátil na oficina, telemóveis no pátio e, às vezes, rega ligada à internet. Tudo isto misturado na mesma rede parece normal, mas quando algo cai, ninguém sabe por onde começar. É aqui que a divisão por zonas faz sentido. A casa fica com a rede principal, mais rápida, para telemóveis, computadores, televisão e trabalho. O pátio e os anexos ficam com uma rede estável para câmaras, sensores e pequenos aparelhos. Não é complicação de especialista, é arrumação. Como separar ferramentas de cozinha, ferramentas de campo e peças de máquinas. O sinal de 5 GHz continua ótimo para aquilo que está perto e precisa de velocidade. Uma videochamada na oficina, um ficheiro grande, um portátil junto ao ponto de acesso. Mas a rede de 2,4 GHz continua a ter um papel sério. Para uma câmara no portão, um sensor na estufa ou uma tomada no galinheiro, a velocidade máxima não interessa. Interessa que ligue hoje, amanhã e depois da chuva. Em vez de empurrar todos os aparelhos para a ligação mais rápida, cada um fica onde faz sentido. A câmara não disputa espaço com a televisão. O sensor da rega não precisa comportar-se como um telemóvel novo. O portátil não fica preso à mesma rede dos dispositivos simples. Muitos routers da TP-Link, ASUS ou Vodafone permitem criar uma rede de convidados ou uma rede separada para aparelhos inteligentes. O nome pode ser simples, como Quinta 2G, Patio 2G ou Oficina 5G. O importante não é o nome bonito, é saber que aparelho pertence a cada zona. Quando uma câmara falha, já não se culpa a internet inteira. Olha-se para o pátio. Quando o portátil fica lento, olha-se para a oficina. Há também uma razão de segurança, sem dramatizar. Uma câmara barata ou uma tomada inteligente não precisa estar na mesma rede onde está o computador com documentos e trabalho.
Separar esses aparelhos é higiene digital simples. Numa pequena quinta, é como não deixar a chave da casa no portão. O erro comum é dar o mesmo nome a tudo e esperar que os aparelhos escolham bem. Alguns telemóveis lidam com isso. Muitas câmeras e sensores baratos não. Eles saltam entre redes, prendem-se ao sinal errado e depois parecem avariados. Na verdade, estão apenas perdidos numa rede que tenta ser esperta demais. Para aparelhos simples e afastados, vale a pena manter uma rede clara de 2,4 GHz. Para pessoas e trabalho, uma rede de 5 GHz perto do ponto de acesso. E para câmeras, sensores e tomadas, uma rede separada quando o router permitir. Não é preciso mexer em tudo no mesmo dia. Muda-se um grupo, testa-se e só depois se avança. Uma lista curta ajuda mais do que parece. Câmara do portão no pátio, sensor da estufa na rede longa, portátil da oficina na rede rápida, tomada do galinheiro na zona estável. Em poucos minutos, a propriedade deixa de ser uma nuvem de coisas ligadas e passa a ser um sistema que se entende. Se tudo estiver misturado, cada falha parece mistério. Se estiver dividido, cada falha tem morada. Talvez a câmara esteja longe demais. Talvez o ponto precise virar um pouco. Talvez a tomada esteja na rede errada. Talvez o problema nem seja o Wi-Fi. E isto evita a compra por impulso. Antes, uma falha no galinheiro podia virar mais um extensor. Depois, vira uma pergunta simples. Esta zona está coberta. Este aparelho está na rede certa. E o sinal chega sem atravessar metal demais. E a melhor forma de responder a isso não é olhar para o símbolo do Wi-Fi no canto do telemóvel. É testar a zona como ela funciona na vida real. Foi aqui que eu quase me enganei. Depois de pôr o ponto de acesso no sítio certo, caminhei pelo pátio. Vi mais barras no ecrã e senti aquela pequena vitória. Parecia resolvido. Só que uma rede de quinta não se prova em 5 minutos, com o sol bom e as portas abertas. Prova-se quando a rotina volta ao normal. A câmara do portão não trabalha só quando estamos ao lado dela. Trabalha à noite, com umidade, com o portão fechado, com a carrinha estacionada, com a luz de presença ligada e às vezes com mais dados a passar porque a imagem fica mais pesada. O sensor da estufa não falha sempre à nossa frente. Falha quando a porta está fechada, quando há condensação, ou quando ninguém está a olhar para a aplicação. Por isso o teste tem de ser mais honesto. Primeiro, uma volta logo depois da montagem. Depois, outra algumas horas mais tarde. Depois, uma verificação à noite. Se a zona era crítica, eu deixaria pelo menos um dia inteiro de observação. Para câmaras, portões, estufas e anexos, 3 dias dão uma leitura muito melhor. Dia, noite, chuva ou umidade, portas fechadas, máquinas no lugar habitual. Isto parece exagero até o momento em que se descobre que a ligação só caía quando a oficina estava fechada, ou que a câmara ficava estável de tarde, mas falhava depois do jantar, porque a carrinha tapava a linha entre o ponto de acesso e o portão. Não era azar, era falta de teste em condições reais. O telemóvel ajuda, mas não pode ser o juiz final. Ele costuma ter uma antena melhor do que muitas câmaras baratas, sensores simples e tomadas inteligentes. Se o telemóvel apanha a rede, isso não garante que o aparelho que interessa vá aguentar. O teste certo é feito com o dispositivo certo. Se o problema era a câmara, testa-se a câmara. Se era a rega, testa-se o controlador. Se era a oficina, faz-se uma chamada de vídeo ou abre-se uma transmissão ao vivo durante algum tempo. Também convém anotar. Não precisa ser uma folha bonita. Basta escrever portão, câmara, antes caía ao fim da tarde, agora estável durante um dia. Ou então, estufa, sensor, ainda falha com a porta fechada. Esta pequena lista evita aquela sensação vaga de acho que melhorou. A rede deixa de ser opinião e passa a ser observação. Há outro ponto importante. Velocidade não é tudo. Para ver vídeos no portátil, velocidade importa. Para um sensor de temperatura, o importante é aparecer sempre. Para uma câmera, o importante é não perder ligação nos momentos errados. Uma rede mais lenta, mais firme, pode ser melhor do que uma ligação rápida que desaparece 2 vezes por dia. Quando algo falha, a primeira reação não deve ser comprar. Primeiro muda-se uma coisa de cada vez. Talvez o ponto de acesso precise subir um pouco. Talvez esteja virado para a zona errada. Talvez a câmara deva ficar na rede de 2,4 GHz. Talvez haja metal no caminho.
Talvez a tomada inteligente esteja longe demais e precise de outro lugar. Se se muda tudo ao mesmo tempo, perde-se o fio. Troca-se o nome da rede, mexe-se no ponto de acesso, reinicia-se o router, muda-se a câmara e no fim ninguém sabe qual foi a alteração que ajudou. O método simples é mais lento no papel, mas mais rápido na prática. Uma mudança, um teste, uma nota. Foi assim que a zona morta deixou de ser uma surpresa. O pátio passou a ter comportamento previsível. A oficina deixou de ser um talvez. A estufa mostrou onde ainda precisava de cuidado. E a câmara do portão deixou de ser avaliada pelas barras do telemóvel. Passou a ser avaliada pelo que realmente interessa: gravar quando tinha de gravar. Só depois desse teste é que faz sentido pensar em aumentar o sistema. Só depois desse teste é que faz sentido pensar em aumentar o sistema. Não antes, porque se a primeira zona ainda treme, meter outra caixa só aumenta a confusão. O objetivo não é ter mais luzes a piscar pela casa, é saber o que cada peça faz. Numa pequena propriedade, o desenho pode ficar muito simples. O router principal continua em casa. A rede mais rápida fica para telemóveis, televisão, computador e trabalho normal. Um cabo segue até o ponto onde o pátio começa a precisar de ajuda. Ali entra um ponto de acesso, bem colocado, sem metal à frente e protegido da chuva direta. A rede mais longa fica para câmaras, sensores, rega e aparelhos simples. Se houver oficina, estufa ou anexo mais afastado, não se salta logo para um kit gigante. Primeiro, olha-se para o mapa. A zona já recebe sinal estável? A câmara aguenta de noite? O sensor responde com a porta fechada? Se sim, talvez não seja preciso comprar nada. Se não, então a próxima peça tem uma razão clara. É aqui que a poupança aparece de verdade. Não é só comparar um ponto de acesso de 50 euros com um mesh de 200 a 300 e tal. A poupança maior está em deixar de comprar no escuro. Um extensor TP-Link por 20 ou 40 euros parece barato até ser o primeiro de 3. Um mesh Deco parece solução definitiva, até ficar do lado errado da parede. Um router novo, como um Archer, pode melhorar a casa e continuar sem resolver o portão. O ciclo antigo era sempre parecido. Uma zona falha, compra-se um extensor. A câmara volta a cair, compra-se outro. A oficina continua instável. Vem o mesh. Depois muda-se o router, porque alguém disse que o antigo era fraco. No fim, já se gastaram 300, 500 ou mais euros. E a causa física continua ali. Uma parede grossa, um telhado metálico, uma distância maltratada, um ponto colocado no sítio errado. O caminho novo é menos vistoso, mas mais inteligente. Mapa primeiro. Cabo quando faz sentido. Ponto de acesso no lugar certo. Rede de 2,4 GHz para alcance. Rede de 5 GHz para velocidade perto. Teste durante um dia, ou alguns dias, quando a zona é crítica. Depois sim, expansão. E o melhor é que isto não resolve apenas o Wi-Fi. Muda a forma como a propriedade é gerida. A câmara do portão deixa de ser um problema misterioso. A oficina passa a ter ligação para trabalhar. A estufa pode enviar dados com mais regularidade. A rega deixa de depender de um sinal que mal chega. Cada aparelho deixa de ser uma aposta e passa a ter um lugar dentro do sistema. Quando aparece uma falha, a pergunta também muda. Antes era: que caixa compro agora? Depois passa a ser: esta zona tem sinal. Este aparelho está na rede certa. Há metal no caminho. O ponto está alto o suficiente. O teste foi feito nas condições reais. Só esta mudança já evita muitas compras inúteis. Não é uma guerra contra marcas. TP-Link, Asus, Vodafone, Deco, Archer, tudo pode funcionar bem quando é usado no lugar certo. O problema começa quando a loja substitui o diagnóstico. Uma caixa pode ajudar, mas uma caixa sem mapa é só esperança com recibo. A infraestrutura boa é aquela que se entende. Se amanhã entra uma nova câmara na estufa, já se sabe onde testar. Se a oficina precisa de melhor ligação, já se sabe por onde passar o cabo. Se o portão volta a falhar, já se sabe que a resposta não começa na prateleira da loja. Começa no percurso do sinal. Foi assim que aquele problema pequeno deixou de ser uma irritação diária. Não porque a rede ficou luxuosa, ficou previsível. E numa casa com pátio, anexos, ferramentas, chuva, portão e aparelhos espalhados, previsível vale mais do que uma promessa na caixa.